Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal UziMaker. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma máquina para o modo fresadora e fazer suas configurações. A máquina aqui eu já instalei o spindle, tinha aproveitado que tirei ele para fazer algumas modificações. Aqui atrás eu coloquei um pino que serve como chaveta, que é para não girar essa peça. Antes, com a usinagem muito pesada, ela estava girando, né? E agora não vai mais. E aqui eu fiz essa peça para tensionar a correia. Antes estava soldado direto e com o tempo a correia folga um pouco e ficava patinando a broca. Aí agora eu consigo tensionar e quando der o desgaste é só eu apertar novamente. Para criar a máquina, temos que vir aqui em aplicações, CNC e Step Config Wizard. Dá um Start. E aqui tem a opção para criar a máquina e aqui para modificar uma já criada, né? Nós vamos criar, então deixa onde está marcado. Aqui a gente pode dar um nome à máquina. Eu vou colocar fresadora. Aí no meu caso eu uso o eixo A, então eu vou criar uma XYZA. Aqui para definir milímetros ou polegada, eu uso em milímetros. Aqui é um teste de latência, né, que tem para o computador. Aí o indicado é deixar esse valor aqui próximo do valor que mostrar aqui, ou um pouco superior. O meu está mostrando esses 32.000, então eu vou deixar aqui 40.000, que foi o que eu deixei lá para o modo torno e estava funcionando bem. Aqui para ir para a próxima página. Pronto, e aqui a gente vai configurar de acordo com cada máquina, né? No meu caso, eu vou controlar a velocidade do spindle. Então, no pino 1, vou botar o PWM. Essas configurações já vêm feitas, não vai precisar mexer. Aqui eu só vou mexer no eixo Z, que é para inverter o sentido dele. Aí a gente marca aqui. O resto já está tudo certo na minha máquina. Aí esse pino 14 eu não estou usando, então a gente deixa desativado. O pino 16 é o sentido. Deixa eu ver aqui. O sentido anti-horário. Então a gente vai usar esse spindle CCW. E aqui a gente vai usar o spindle CW, que é para ele girar sentido horário e anti-horário. Nos sinais de entrada, eu estou usando no pino 10 o home. Aqui esse all home. No pino 11 é o probe. E nesses três aqui, no modo fresador eu ainda não estou usando, mas eu já vou deixar ativo, que seria o 12 é o index.
Aqui, Spindle Index. O 13 é o Spindle fase B. E o 15 é o Spindle fase A. Essas informações são do meu encoder, né? Aqui é o um pulso por volta, e aqui é 100 pulsos no sentido anti-horário e 100 pulsos no sentido horário. Aí essas são as configurações da minha máquina, né? Cada máquina vai ter uma configuração diferente. Vamos continuar. Aqui eu vou marcar essa opção aqui e essa daqui, que é para aparecer a velocidade, né? Um displayzinho com a velocidade. Se não quiser que apareça, é só não selecionar aqui. Aí aqui vamos para a configuração dos eixos. Essa primeira opção aqui já vem o valor, que no caso é quantos pulsos por revolução tem o motor, né? Geralmente é 200 pulsos. Caso seja diferente algum motor, é só modificar aqui. E aqui é o micropasso, né? Que seria como se fosse uma divisão. Eu estou usando lá no meu drive 800. Quer dizer, não uma divisão, né? Uma multiplicação. Então aqui eu coloco 4. Seria 4 multiplicado pelos 200, que dá 800. Aqui é a... Se tiver alguma redução no eixo, eu não tenho, eu uso o motor direto no eixo, então é 1 para 1. Essa opção aqui é o passa do fuso. Meu fuso é de 20 de passo. Aqui a velocidade máxima da máquina. Eu boto 50, que vai dar 3.000 milímetros por minuto. Na aceleração máxima eu coloco 500. Aí aqui é o limite, né, da máquina, né? Deixa eu ver, do eixo X, o meu limite está em 400. Então eu vou botar 400. 400. Menos 400, tem que colocar negativo. Menos 400 e aqui zero mesmo. Essa aqui é a velocidade para ser feita o home, né? Tipo, em qual velocidade vai ser feito o home. Então eu vou deixar em 35. Que vai dar um pouco mais de 2.000 milímetros por minuto. Vamos para o próximo eixo. No meu caso é bem parecido, o eixo XY. Aqui 4, 1 para 1, passo 20. Aqui a aceleração, a velocidade 50, aceleração 500. Aqui o que muda é o limite da máquina, né? É menos 230 que eu tenho no eixo Y, e a velocidade aqui 35 também. Isso. Aí vamos para o eixo Z. No eixo Z já temos algumas diferenças, né? Aqui vai ser o 4 mesmo. Aí no meu eixo Z eu estou com uma redução de 2 para 1, né? Uma volta do fuso
vai ser 2 voltas do motor. Meu passo do eixo Z é 10. Então aqui vai ficar 10. A velocidade máxima do meu Z é 13,5. A aceleração eu deixo os 500 também. E aqui os limites, né? Vai ser 0 e aqui menos 300. Eu fiquei com 300 milímetros de curso, né? A minha velocidade do home eu deixo 13 para o eixo Z. Próximo eixo. O eixo A eu ainda não configurei tudo, porque o quarto eixo está lá na máquina de corte plasma. Então eu não vou mexer agora. Porque eu tenho que calcular lá que eu acredito que vai ficar aqui 40. Que ele está com a redução de 40 para 1. Eu tenho que medir ainda quanto vai ser o passe. Eu não sei. Eu fiz um fuso lá, mas eu nunca medi qual era o passo dele. Então eu vou deixar aqui no que está mesmo. Aí, próximas configurações. Aqui eu vou mudar para 1000. Aqui é 0. E aqui 1. Aqui é os 100 pulsos do encoder. Pronto. Confirma. E sim. A máquina agora já está criada. Está aqui fresadora. É só a gente dar 2 cliques nela e vai abrir. Só que ainda tem algumas configurações para fazer. Principalmente do home. Se eu ligar a máquina aqui e fizer o home, ela vai ter um problema. Porque ela vai encontrar o fim de curso e vai deixar o fim de curso ativo. Quando o fim de curso fica ativo, o próximo eixo que for se mover, ele vai se mover no sentido contrário, porque ele vai tentar sair da posição do home. Mas não vai sair porque é outro eixo que está acionando o home. A gente tem que fazer outra modificação em outra parte. E outra coisa é aqui. Quando a gente só faz aquelas configurações, o jog aqui ele já fica definido com uma velocidade baixa, né? 290 milímetros por minuto. E isso é ruim porque tem que ficar mudando manualmente. Então eu vou mostrar aqui onde a gente faz as outras configurações. Fecha aqui. Aí vamos aqui, ó, nessa pastinha que criou da fresadora. 2 cliques. Aí vamos procurar esse arquivo aqui. Cadê? Esse. Fresadora.ini. A gente abre ela e vai ter um monte de código. Eu não conheço todos. Eu fui testando alguns para saber o que era. Mas os que eu precisava mexer, né, no momento. Então eu vou mostrar aqui só os que eu precisei mexer. O que eu falei do jog é esse Default Linear Velocity. Está em 5 aqui. Eu vou botar ele para 35. Aí lá onde estava 290 já vai ficar definido para 2100 e alguma coisa. Aqui é só essa que eu vou mudar. Aí aqui a gente tem que mudar nos eixos. Pronto. Aqui ele fica definido a velocidade mínima e máxima, né? Tá vendo que tá tudo em 0.001.
Se eu deixar assim, quando ele fizer o home, ele não vai se mover. Ele vai ficar sempre no final. Então, nesse limite mínimo, eu vou definir o valor do meu limite do eixo. Que no X tô deixando menos 400. Opa. Aí ele vai, quando fizer o home, ele vai referenciar nessa medida, zero, e vai ir até menos 400, que é o sentido que está a minha máquina. Se a chavezinha do home for colocada ao contrário, aí aqui fica ao contrário. Tipo, o negativo vai ficar 0.001 e o positivo 400. Aí depende do sentido da máquina. Outra coisa que a gente tem que mudar é aqui, ó. Home offset. Eu falei que quando faz o home a chave fica ativa por causa disso. Aqui ele já vem definido no zero. Que o zero é quando ele encontra o contato, né, da chave. Então a gente bota em 1, que aí ele vai encontrar o contato da chave e vai voltar a 1, desativando ela. A gente tem que fazer isso para todos os eixos. Aqui pode observar também que tem esse home sequência. Isso é a sequência de qual eixo vai ser feito o referenciamento primeiro. No caso, começa pelo zero, que é o eixo Z, ele está lá marcado como zero. Aí depois vem para o eixo X, que é 1, e o eixo Y é 2. A gente não vai mexer nesses, a gente só vai mexer lá no eixo A, porque eu não estou usando o quarto eixo agora e eu também não tenho a chave de fim de curso para o quarto eixo. Deixa eu ir logo lá. Então aqui nesse home sequência, tá vendo que ele está em 3? A gente vai mudar esse 3 para 0. Porque na hora que ele fizer o home do eixo Z, ele vai fazer o home do eixo A também, ao mesmo tempo. E se a gente não fizer isso, ele vai ficar tentando fazer o home do eixo A. Vamos fazer a modificação aqui do eixo Y. O limite do meu eixo Y é menos 230. Aqui tem que deixar menos 230 também. E aqui no home offset, deixar 1. Ver se está tudo certo. Aqui deixar 400 também. O eixo Z está com 300 milímetros, então é menos 300. E o home offset 1 também. Pronto. O problema dessas configurações é que se a gente colocar algum valor aqui errado ou alguma coisa errada, quando a gente for abrir a máquina, ela não vai abrir, né? E sempre que fizer uma alteração, tem que salvar aqui. Salvar. Fechou. E aqui fechar também. Então, quando eu abrir aqui, se ela não deu nenhum alarme, é porque deu tudo certo. Mas se ela der algum alarme, aí tem que achar o erro. E isso pode ser um pouco difícil de achar esse erro. Outra coisa é que se a gente for fazer as configurações novamente por aqui, aplicações, CNC Step Configure User,
Se a gente vier aqui e fizer as configurações de novo em modificar a máquina, aqui, pronto, aí a gente vai escolher a opção de fresadora para modificar. Se eu modificar aqui novamente tudo, aquelas configurações que eu fiz na outra página vão sumir porque essa daqui vai se sobrepor a ela. Então qualquer modificação que ser feita aqui tem que voltar lá e fazer as modificações lá também. A mesma coisa funciona se ocorrer um erro. Ocorreu um erro naquela página e você não sabe onde está, aí você vem aqui e faz essas configurações básicas de novo. Como ela já fica salva, você só vai dando OK aqui em tudo para mudar, né? Só não pode ir até o final para salvar, porque se salvar, altera. Mas quando tiver o erro, aí você tem que mudar aqui e salvar no final. Eu não vou salvar, que é para não alterar o que eu já fiz, né? Sim. Pronto. Aqui não alterou. Vamos para a máquina agora e vamos testar o que foi feito para ver se ficou tudo ok. Com a máquina configurada, aí aqui é o displayzinho com a velocidade que eu falei. Nesse caso não vai marcar porque meu encoder está no eixo do modo torno. Aí só quando eu colocar um encoder no eixo da fresadora também. Mas eu já deixei configurado e deixei pronto aqui. Aí aqui no Jogging, que estava 290, assim que abre ele já define para esse 2111. Esse outro jogo aqui é o jogo do quarto eixo, ele é separado. Como eu não estou usando, fica esse valor mesmo, mas é próximo do valor que eu uso mesmo. Aí vamos liberar a máquina aqui e vamos fazer o teste da máquina fazendo o home. Ela faz primeiro do eixo Z. Depois do eixo X. E o eixo Y. Aí aqui na máquina é parecido com o Mac 3. Às vezes ele zera todos os eixos quando faz o home e às vezes tem que zerar manualmente. Ainda não sei porque ele não zera sempre, né? Aí então a gente vem aqui no apalpador, define como zero o X, define o Y como zero e o Z também. Não deu para mostrar porque eu estava longe da máquina, né? Aí não deu para aparecer. Mas na hora que faz o home do eixo Z, ele faz o do eixo A. Aí aparece aqui. No caso, ele marca os dois de uma vez. Se eu não tivesse botado para ele fazer junto, aí a máquina ia ficar tentando fazer o home do eixo A e nunca ia encontrar uma chave, né, de fim de curso, porque não tem. Aqui, deixa eu mostrar. Se eu botar para a mesa descer, ela não desce mais que aquele 0.01, que é o limite máximo no caso. E se eu subir, ela vai para o limite mínimo. Eu configurei para 300 milímetros. Quando chegar nos 300, a máquina mesmo para. Mesma coisa para os outros eixos. Deixa eu botar primeiro o eixo X.
Configurei para 400. E 230 do eixo Y, né? E esses limites eles ficam definidos na máquina. Aqui, ó, 300. Vou baixar aqui mais ou menos 10, né? Vou definir essa posição como 0. Mas como tem o limite, ele só vai subir os 10. Próximo dos 10, né? Que não ficou um valor exato. O limite está definido para aquela posição. Ele até aparece aqui no G54. E aqui testar o controle do spindle, né? Aqui. Ele vai mudando os valores no inversor também. O stop para e nessa setinha gira para o outro lado. Como eu defini todos os limites da minha máquina, ela cria como se fosse um sólido, né? Um bloco sólido. Então tudo que eu for usinar tem que caber dentro desse bloco, né? Senão ela não vai funcionar, né? Ela vai dar um alarme dizendo que passa dos limites. Esse pontinho azul é de onde partiu o meu home. No caso, ele sai daqui. Como está levantada a mesa, né? E eu defini o 0 aqui, aí ele tá para fazer a usinagem aqui embaixo. Eu vou botar esse arquivinho mesmo que vem do Linux CNC para rodar, só para a gente ver a máquina se movimentando. É um arquivo pequeno, então os movimentos são pequenos também. Mas dá para a gente perceber. E aqui no programa ele vai acompanhando. Gostei desse programa também, porque me deu uma vantagem, já que eu estou usando a máquina em dois modos, no modo fresadora e no modo turno. Eu até tinha pensado em deixar o Linux CNC para o modo turno e o Mac 3 para o modo fresadora. Mas aí eu ia ter que estar trocando fio, trocando de motor, por quê? Porque o modo turno, o eixo Y de uma fresadora vai se tornar o eixo Z. Então eu ia ter que fazer essas trocas manualmente.
E com as configurações aqui do Linux CNC, eu consigo fazer sem precisar trocar nada. Eu só preciso... Pronto, fechei aqui o modo fresadora, aí eu só preciso abrir aqui o modo torno. Aí a máquina já está com todas as minhas configurações para o modo torno. Eu só preciso mudar aqui, que aí ele mudou para o outro eixo, né? E aqui no caso ele só vai fazer o home de 2 eixos. O home do eixo X e do eixo Z. Que o programa já reconhece aquele eixo como eixo Z sem eu precisar mudar a ligação. Eu só precisei vir aqui, ó, nas configurações, aplicações, Step Configure, modificar, mas eu não vou modificar nada, é só para mostrar, né? Aqui no modo torno, aí lá nas minhas configurações dos eixos, aqui ó, que eu não mudei nada no modo fresadora, mas aqui ó, no modo torno, pino 2 e o pino 3 é o X, o pulso e a direção do X, e no pino 3 e 4, que é o Y da minha fresadora, para o modo torno eu só fiz mudar para o Z, o pulso e direção do Z. E os outros, como eu não uso, eu desativei. Aí com isso eu não preciso mudar cabo, não preciso mudar nada. É só abrir o programa no modo torno. Não vou modificar para não perder minhas configurações. Aí clicou no modo torno, ela já vai estar toda configurada para o modo torno. E clicou no modo fresadora, ela vai estar configurada para o modo fresadora. É isso aí, pessoal. Valeu!